Certo, Rômulo, perdoem a minha falha aqui, Perdoado. mas eu realmente estou muito impressionado. O Carlos queria fazer uma observação anterior, né? Era só para dizer para tu chegar mais perto da tela, só isso. Que tu está muito longe hoje. Estou vendo muito livro e pouco Nildo. Ué, então, não, vamos inverter um pouquinho. É que realmente eu só fico observando esse detalhe pós-festo, né? Mas daqui um pouquinho, daqui um ano, eu já estou acostumado aqui com o duplo expresso. Tá ótimo. Mas eu realmente estou, Carlos e Rômulo, muito preocupado com a aceleração da crise brasileira, que envolve essa aceleração, essa pista me foi dada pelo economista José Martins. José Martins foi professor da Fundação Getúlio Vargas, foi professor aqui na Federal de Santa Catarina, e ele tem um boletim de economia que eu reputo como muito importante. Eu, em geral, não concordo com as conclusões políticas dele, mas ele chamava a atenção, e eu vou mencionar aqui, sabe que lá o Bureau de Estatística dos Estados Unidos, ele faz esse acompanhamento trimestral, e é por isso que a imprensa brasileira, a imprensa mundial de geral, o Wall Street Journal, o The Economist, eles trabalham com os dados do trimestre. O trimestre é quase, para o economista, como uma rerum novarum para um cristão. Vem como um mandato divino. E, efetivamente, desde 2010, a produção industrial nos Estados Unidos ela tinha pequenas variações, mas ela apresentava quase uma ideia de superação da crise nos Estados Unidos. E os dados do último trimestre nos Estados Unidos, quer dizer, janeiro, fevereiro e março, teve uma queda, que eu vou dar aqui para os nossos ouvintes, né? No primeiro trimestre, quer dizer, depois de crescer 5,8 e 5,1 no terceiro e no quarto trimestre lá nos Estados Unidos, ela teve uma taxa negativa de 0,9 nos Estados Unidos. Quer dizer, uma gigantesca desaceleração da economia estadunidense. Exatamente no momento em que essa fé ultraliberal toma conta dos países latino-americanos, especialmente no Brasil, sob a condução de Paulo Guedes, esse ultraliberal, numa fé que é mais forte que todas as religiões juntas. Porque, ao contrário das religiões, você não será, essa gente que maneja essa fé, não será compensada no outro mundo, mas nesse mesmo, com bilhões e bilhões de dólares que arrecadam no Brasil e depositam nos bancos europeus. A classe dominante brasileira tem aproximadamente, com cifras calculadas modestamente, 600 bilhões de dólares depositados nos bancos estrangeiros. E há autores e há pesquisas que revelam que ela é, inclusive, mais expressiva do que essa cifra. Veja, eu estou falando de 600 bilhões, não é qualquer coisa. 600 bilhões de dólares colocados lá fora. Enquanto afiançam aqui que o brasileiro tem que ter fé na sua moeda e a nossa moeda tem que ter estabilidade, a classe dominante deposita sua fé na verdinha, né? In God we trust, somente nisso. É esse Deus que essa gente topa e deposita lá fora. E enquanto professa que o nacionalismo de direita de quinta categoria, uma fraude, gosta mesmo da segurança dos bancos estrangeiros. E o despencar da economia estadunidense, se confirmarem os dados do próximo trimestre, significa uma péssima notícia para a economia mundial, para a economia capitalista mundial, e uma péssima notícia para o Brasil. De tal maneira que a possibilidade desse ultraliberalismo apresentar que qualquer dinamismo no terreno econômico já está claramente obstruído pela tendência da economia nos Estados Unidos, pelo desastre desse último trimestre nos Estados Unidos, a produção industrial despencar quase 1% negativo, depois de 2 trimestres de crescimento na ordem de 5,8 e 5,1, que é quase, nesse aspecto, uma taxa chinesa, não é um crescimento qualquer. Isso significa que os salários que despencaram lá nos Estados Unidos violentamente, há pleno emprego nos Estados Unidos, ontem mesmo falando com um professor aqui, ele dizia, mas há o pleno emprego, mas os salários estão em queda, e os estadunidenses estão trabalhando muito mais
para adquirir a mesma quantidade de bens e poder viver nas condições cada vez mais precárias. Quer dizer, essa bad news from the United States aí, ela complica sobremaneira os cálculos desse ultraliberalismo aqui. Isso traz uma vamos falar de reforma da Previdência lá nos Estados Unidos agora. Vai ter reforma trabalhista, reforma da Previdência, alguma coisa para juntar dinheiro. Bem, lá nos Estados Unidos, você sabe que nos últimos anos o que se chama flexibilização do trabalho, quer dizer, as condições do mercado de trabalho ultra-regressiva, elas são uma norma dentro dos Estados Unidos. E o estadunidense, os apologéticos aqui, eles olham a taxa de desemprego, mas eles não observam o volume dos salários, de tal maneira que os salários são baixíssimos. E, via de regra, os trabalhadores estão trabalhando em 2 empregos, ou estão trabalhando muito mais horas. Os dados são eloquentes a respeito. Então, Carlos, isso significa que o caráter ofensivo da estratégia entreguista de Paulo Guedes vai se acentuar. As condições de economia de retomada de emprego são absolutamente nulas pelo dinamismo interno e pelo cenário internacional, por um lado. Segundo, não há possibilidade de retomada de emprego e nenhuma possibilidade de aumentar renda através dos programas. Agora, veja, de programas sociais. Significa que o ajuste sobre estados e municípios seguirá com uma força inabalável e cada vez mais forte. Isso significa que essa quantidade de governadores, canalhas, bandidos, ladrões que estão aí, cúmplices desse sistema político, essa gente vai continuar rezando no Paulo Guedes com a ideia de que cada um pode ser mais bem beneficiado do que o outro. Quer dizer, farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a ideia. E não há liderança entre os governadores, naturalmente disposição, porque eles são fruto desse voto antissistêmico que Bolsonaro soube captar na última eleição. Quer dizer, essa situação não coloca nenhum governador em capacidade de liderança. Nem Flávio Dino, que poderia ser uma voz distoante. Eu não observo Flávio Dino fazendo um movimento de ruptura com o sistema. E nós precisaríamos agora um governador, uma voz que pudesse capitanear liderar uma ruptura à esquerda com capacidade de mobilização. Mas Nildo, sem entrar no mérito se é uma decisão acertada ou não, mas o que você está falando é ilustrado pelo fato dele ter publicado ontem, o Flávio Dino, ontem ou anteontem, na Folha de São Paulo, um artigo saindo em defesa do STF contra os ataques da Lava Jato. Eu acho que a questão nesse ponto é complexa, porque, de fato, é preciso que as pessoas entendam de onde estão vindo os ataques, o porquê dos ataques. Não é um ataque questionando o sistema como um todo, são pontos específicos ali, mas, de fato, ele saiu em defesa ele, que, aliás, é um juristocrata, ele vem aí da magistratura federal, o irmão dele trabalha na Procuradoria-Geral da República, inclusive era o sucessor designado do Rodrigo Janot na PGR, mas ele saiu em defesa do STF aí. Mas eu acho exatamente esse um problema, Rômulo, sabe por quê? Não cabe a uma perspectiva de esquerda e nacionalista, na qual eu incluo aí o Flávio Dino, e por isso que eu menciono o Flávio Dino. Menciono o Flávio Dino porque ele tem, ao contrário, primeiro, ele não faz parte dessa vassalagem que são os governadores, gente desqualificada. Basta ver o Whitson no Rio de Janeiro, ou basta ver Dória em São Paulo. Quer dizer, essa gente é do pior que pode existir no Brasil. Basta ver o governador de Minas. Basta ver o governador do Rio Grande do Sul. Quer dizer, são tucanos. Essa gente não tem a menor noção do que é o Brasil. Mas não tem a menor. Eles estão preocupados na sua reprodução como políticos vulgares. A defesa pontual do STF ainda é uma defesa de uma instituição que caiu em descrédito. E o ataque ao STF faz parte dessa aceleração da crise que eu chamei a atenção rapidamente no último programa e a minha intenção foi agora precisamente reforçar isso. Os ataques às instituições, ao Congresso Nacional, ao STF, ao Estatuto da Presidência e tudo mais, elas constituem uma estratégia de Bolsonaro que é dupla. Por um lado, mostrar que esse sistema político está efetivamente esgotado, Romulo, e que essas instituições não podem sobreviver. E segundo, colocar
a oposição, e a oposição de esquerda, na defesa de instituições podres, apodrecidas, que significa continuar aquela trama da campanha eleitoral, em que Haddad defendia o sistema e Bolsonaro atacava o sistema. Como a população observa que não há saída econômica, que o desemprego é gritante e não tem nenhuma demonstração de que pode baixar, que os salários estão em quedas, tanto no setor privado quanto no setor público. A massa está observando que não tem uma saída dentro do sistema. E aquele que está assinalando uma saída antissistêmica segue sendo o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está em campanha, não pelo Twitter, Bolsonaro está em campanha pelo rumo da política. Ele continua atacando as instituições e mostrando que o sistema político brasileiro faliu. E é verdade, o sistema político faliu e está podre. Não haverá solução possível para os problemas brasileiros dentro do atual sistema político. Isso interessa à direita brasileira. Então, essa campanha contra o STF, motivada pela questão sempre da moralidade pública, que naturalmente a Lava Jato não pode exibir, porque a Lava Jato em si mesma é uma imoralidade. A atuação da Lava Jato, os banqueiros que ela ataca, os doleiros que ela ataca, os doleiros que ela poupa, os políticos que ela persegue, os políticos que ela absolve, mostra que a Lava Jato, que sempre foi um instrumento de política no Brasil, agora é um instrumento de governo e está sendo utilizado sistematicamente para atacar as chamadas instituições. E vão atacar, continuar o STF. A defesa pontual do STF, ainda que nessa questão específica da Lava Jato e da corrupção, ela ainda é uma defesa do STF. E o STF, eu digo claramente, é indefensável. Nós nunca vamos esquecer, não há crime no Brasil que não foi feito com apoio do Supremo Tribunal Federal. Essas instituições, a começar pela destituição de João Goulart, inesquecível, isso nós vamos ter que colocar sempre aqui. Bom, esse desenrolar da crise, Rômulo, e os nossos ouvintes, o que está acontecendo é efetivamente Bolsonaro numa linha política que interessa a direita do Exército Brasileiro, interessa as multinacionais, interessa essa quantidade de políticos corruptos e nefastos que ocupam a primeira cena após a última eleição e obstruem, claramente, é uma obstrução evidente de um processo de renovação política dentro do sistema. Então, a direita, ela está preparando uma saída antissistêmica. Ela atuou na eleição numa linha antissistêmica e continua nessa linha. E essa aceleração é que nós temos que chamar a atenção. Por que Bolsonaro não sai do palanque? A crítica vulgar é aquela que supõe que ele não sabe governar. Mas ele está orientado muito claramente por interesses em Washington, pela ultradireita dentro dos Estados Unidos, orientado pela rapacidade da burguesia brasileira e pela consciência clara que não haverá saída econômica possível para um novo ciclo de crescimento na economia capitalista brasileira. Não existe essa possibilidade. E ele está atuando em consequência. Essa questão é que é decisiva. E nesse contexto, nós temos que observar que nem está emergindo uma figura capaz de liderar um movimento para enfrentar a situação do ponto de vista tradicional, dos partidos, etc. Os partidos estão aferrados ao calendário eleitoral. Isso é uma desgraça, porque aferrados ao calendário eleitoral é deixar o terreno livre para as forças encabeçadas por Bolsonaro ter um excelente resultado nas eleições municipais, que, na prática, constitui os palanques para a eleição presidencial. As eleições municipais, elas servem no Brasil não para melhorar a saúde das pessoas que estão nos municípios, mas para montar o leque de alianças já necessários com vistas à presidência da República. E claro que, dentro da classe dominante, a ambição será muito maior, por isso a gente vê a desinibição de um político tão vulgar quanto cretino e nocivo como Dória em São Paulo, que se alinha para ser uma alternativa dentro do sistema, mas a alternativa será Bolsonaro, alguém mais duro que ele, alguém mais degradado que ele, no sentido político, que está prevendo... Mas o Dória não dá nem para classificar como político, né, Nildo? Ele é um personagem a favor da elite, mas ele não é um político em si.
Mas é que, o Carlos, aí que nós precisamos atentar para um fato. Eu acho muito importante essa tua observação pelo seguinte: os políticos nossos agora são esses. Essa é a nova estirpe de político brasileiro. Então, nós não vamos sonhar aqui, para te dar um exemplo lá do Rio Grande Amado, um liberal conservador como Paulo Brossard, que soava como um jurista, um candidato ao Supremo Tribunal Federal, alguém com cultura política, que sabia quem era Júlio de Castilhos e se afiliava numa tradição política, etc. Esqueçam, é um ex-playboy e é um sujeito que começou a vida com o turismo, não começou na indústria nem no sistema bancário, é um político degradado e é um espertalhão que chegou na política como homem de televisão. É preciso deixar isso muito claro. Dória, se a Globo, se a Bandeirantes me dessem um programa todo fim de semana para eu discutir uma alternativa econômica para o Brasil, no espaço de 2 anos eu era candidato presidencial, que é o esquema televisivo que joga, na nossa chamada cultura política, joga um peso desmedido. Então, veja que nós estamos diante de uma situação gravíssima. Os políticos agora são políticos tão débeis, desqualificados como Dória, mas ele é governador do estado de São Paulo, que é o coração burguês do Brasil. É o estado mais importante. E uma das características, Carlos, do desenvolvimento capitalista brasileiro é que a produção industrial, a arrecadação de impostos, peso relativo nas eleições, se concentrou em São Paulo. São Paulo foi ganhando peso eleitoral, político, econômico, tributário, cultural nas últimas décadas. E ele é um estado decisivo na disputa da presidência da República. Não é que Santa Catarina e Piauí não o são, mas são de maneira marginal. Tudo é relevante numa eleição presidencial. Ô, Nildo, então, eu queria fazer só um parênteses, hein, Nildo? Só um parênteses, aproveita e bebe uma água, que é o seguinte: a gente tem que ficar muito atento às movimentações do Dória, porque temos visto aí informações na imprensa. Ele sabe que a marca PSDB está queimada, parece que ele quer refundar, ele tem o controle da máquina agora absoluto, parece que ele quer refundar e mudar o nome da sigla, inclusive, e fazer uma faxina ética, mais uma faxina ética, expulsar Aécio, o pessoal Azeredo. Então, ele nutre ambições. Então, a gente vê que a direita ela tem uma série de cavalos possíveis que ela vai colocando em sucessão. Que não dá o Bolsonaro, vamos tentar o Mourão. Não deu o Mourão, ele já quer se cacifar como uma alternativa quando isso tudo aí der água, né? Quando a coisa afundar. E aí, a gente, por enquanto, não conseguiu sequer... a gente não consegue sequer dialogar com o povão, né, Nildo? Pois é. Então, veja, o que eu queria assinalar aqui na linha do teu comentário. A crise econômica se aprofunda e Paulo Guedes está fazendo o assalto ao Estado. Desde a privatização de refinarias da Petrobras, que vem aí, a absurda política para a Petrobras, a venda das estatais, que ele vai continuar, o aperto sobre o setor público, estados e municípios, a incapacidade de defender os conflitos. Veja, nessa toada e na ideia de que o sistema político faliu, que não há política para o bom mocismo, a direita tem um cardápio absolutamente farto, Rômulo. Essa que é a questão. A direita tem um cardápio farto, ela pode sair com um office boy dos Estados Unidos, um moleque de recado dos Estados Unidos, que é Dória, um político de 5ª categoria, como recordou o Carlos aqui, ela pode sair com Mourão, ela pode repetir a dose com Bolsonaro, ela tem um leque de opções. E aí vem a questão do que fará a esquerda. E aí que nós temos que dedicar atenção. Você veja o seguinte: quando apareceu a greve dos caminhoneiros, nós muito claramente dissemos que aquele movimento era legítimo, era fruto de contradições insolúveis dentro do sistema, e que não guardava nenhuma relação com aquela ideia de que nós estávamos, alguns lembravam, inclusive, a greve dos caminhoneiros no governo de Salvador Allende, que era, eu ficava realmente estarrecido, aqui nem saía também. de casa Preciso mais. registrar, Nildo, que aqui no Duplo Expresso também a gente falou que a esquerda tinha que tentar disputar aquele movimento e tentar até encampar e diluir ele dentro de uma grande greve geral. Óbvio, essa era a questão. E os petroleiros, eles, inclusive, ensaiaram o movimento, alguns sindicatos, porque a FUP, hegemonizada pela CUT, recusou esse papel.
É claro que os tribunais logo indicaram uma multa de 500 mil diários. E os sindicatos, com prudência, obviamente, naquela conjuntura, retrocederam. Agora a situação é distinta. Os caminhoneiros anunciaram a greve... Com prudência, tu vai me desculpar que não foi, Nildo. É com servilismo. Nildo, porque se eles fossem... Duvido que se os petroleiros cruzassem os braços, o sistema judiciário continuaria cobrando essa multa aí. Duvido. Ninguém colocou-se à frente de uma maneira a confrontar. Eles foram civis. E pacificaram a população. Muito bem lembrado, Carlos Krebs. Isso também foi o que a gente defendeu aqui. Eu trago para a sua apreciação, que é o seguinte. Isso é aquilo que a gente chama aqui, a expressão que a gente cunhou, de voodoo judicial. Por quê? Naquela greve, os petroleiros ficaram menos de 24 horas parados, os sindicatos, né, os regionais que pararam, acho que o Rio de Janeiro parou, e os caminhoneiros, no que fizeram aquele acordo, foi só o tempo para o Fux, que era o relator do processo, poder expedir uma multa de 500 milhões de reais se eles fizessem uma nova greve, uma coisa, R$500 bilhão de multa. Então era assim, eles fizeram um acordo lá, chinfrim, para dar o tempo de chegar e eles construírem um porrete judicial, que é um voodoo. Por quê? Essa decisão, a pessoa só vai cumprir se a vítima, né, acreditar, né, no poder do bonequinho e do alfinete. Por que nesse caso? O juiz manda e vai lá, olha, vou te cobrar 500 milhões se você fizer uma nova greve. Se eles pararem de fato, falam, não só agora a greve é pelo direito de fazer greve. Falar, se eu não fizer, se eu parar, eu que sou caminhoneiro, se eu parar, eu que sou petroleiro lá nas refinarias, você, juiz Eco, vai lá operar, vai dirigir as centenas de milhares de caminhões do Brasil? Não vai. Então isso era um voodoo. E aí, claramente, naquela oportunidade, os caminhoneiros não chegaram a liberar uma nova greve, mas os petroleiros, nesse caso especificamente, acreditaram no poder da mandinga e ficaram. Então, assim, o importante, é importante resgatar isso, não é só a coisa para trás, porque estamos na perspectiva de novos movimentos grevistas, não só dos caminhoneiros, como a discussão aí de outros sindicatos. Então, o pessoal tem que saber, se eles pararem e o judiciário decretar uma multa dessas, como R$500 bilhão, se não pagar, se você chamar o blefe, o que ele vai fazer? Não tem o que fazer. Ainda mais setores como esses, como os caminhoneiros e os petroleiros, têm condição de parar a economia. Não digo para o movimento de professores, greve, não é tanto. Agora, um desses que realmente podem colocar ali uma trava na economia, esse pessoal tem um poder de barganha, não pode ficar caindo em voodoo do judiciário. Nildo. Mas aí você está supondo também, Ramos, um grau de consciência do sindicalismo que, sob a hegemonia do lulismo, não se expressa. Porque esse sindicalismo ele se notabilizou pelo conto de fadas de que dentro do sistema, com poder de negociação, com poder na base e negociação, conseguir ganhos econômicos. O problema é que a economia agora não admite mais isso. Então, eles têm que adquirir uma consciência que agora cabe um radicalismo político. E esse radicalismo político tem amparo social na medida em que amplos setores da sociedade brasileira, assalariados, desempregados, não veem solução dentro do sistema. Então, ao contrário daquela época, o que nós estamos vendo agora, de um ano atrás, há um ano atrás, Rômulo, a população tinha esperança de que o novo presidente da República poderia arrumar a casa. Agora, há 4 meses de gestão do proto-fascista Bolsonaro, essas esperanças desabaram. A popularidade do presidente cai a passos acelerados, a crise se aprofunda e o ceticismo da população numa saída dentro da ordem é cada vez menor. Nesse contexto, a greve dos caminhoneiros, que obedece a raízes muito profundas que o pacote de 2,5 bilhões é incapaz de tocar, porque os custos do transporte são elevadíssimos para os caminhoneiros, especialmente para os caminhoneiros autônomos, e o crédito de 30 mil destinado potencialmente para cada caminhoneiro, que significa concretamente que o caminhoneiro autônomo poderá ter 30 mil para seus custos, né? Problemas de motor, pneu, etc., eixos e companhia limitada, ele sabe que a economia não paga, ele sabe que ele vai pegar um oxigênio agora por 2 meses e depois ele vai estar estrangulado novamente. Então, nesse contexto, os caminhoneiros terão uma negociação muito mais firme com o governo, tem uma solidariedade da população muito mais ampla e um protagonismo para os sindicatos agora muito maior do que há um ano atrás. De tal maneira que aquele comportamento
típico da CUT, em especial, que é a única que tinha alguma independência, que acreditava que a pressão das bases e um certo poder de negociação por cima, que caracterizou os longos 13 anos do petismo, isso não existe mais. E agora existe a possibilidade de um protagonismo para os sindicatos, Roma, que é muito importante eles entenderem que, na falta de um partido político de esquerda capaz de oferecer uma alternativa, de movimentos sociais que são cronicamente incapazes de oferecer uma alternativa para o país, a central sindical tem diante de si um espaço extraordinário para se apresentar como uma referência crítica. Agora, nós vamos observar do que são feitos essas lideranças sindicais. Se elas têm duas moléculas de lucidez na cabeça, capazes de encabeçar um movimento de resistência dos trabalhadores e de ofensiva diante do governo e colocar em xeque a política econômica. Agora, existe um amplo espectro dos trabalhadores empregados e nesse imenso desencanto que se transformou a política brasileira para emergir uma referência crítica. Essa referência crítica pode ser um sindicato. Pode ser um sindicato de petroleiros, por exemplo, que tenha duas moléculas de lucidez para entender a gravidade desse momento da política brasileira, a aceleração da crise política e o aprofundamento da crise econômica, com todas essas notícias ruins que vêm dos Estados Unidos. Abriu-se um espaço inédito na política brasileira. E é essa aceleração que está sendo ocupada pela direita. Se nós não temos um político nos moldes tradicionais, ou seja, um político com mandato, seja no Executivo, seja na Câmara de Deputados ou no Senado, que eu não vejo esse político hoje aí, e se nós não temos as lideranças populares capazes de encabeçar, e elas não serão capazes, elas são cronicamente incapazes de encabeçar um movimento dessa natureza, não faz parte da dinâmica dos movimentos sociais a disputa pelo poder, nesse momento que o Brasil está solicitando alguém que represente o desespero, o grito desses condenados da terra, como eu usei aqui a expressão de Franz Fanon no último programa, nesse momento se abre um espaço inédito para a atuação política. E as centrais sindicais, elas terão diante de si um desafio que não tiveram nas últimas décadas, que só tiveram durante a ditadura. Em perspectiva histórica, só durante a ditadura. O 1º de maio, portanto, é decisivo. A reforma, ao ganhar as ruas contra a reforma e o fim, a supressão da Previdência, a redefinição drástica da Seguridade Social, é outra, mas, sobretudo, orientada por um calendário político e não por um calendário eleitoral. Orientar a praxe dos sindicatos, da crítica intelectual, da praxis política, não mais por um calendário eleitoral. Submeter o calendário eleitoral a essa aceleração violenta da crise, em que os caminhoneiros, veja, as lideranças dos caminhoneiros, as duas que estão por aí, o tal do Chorão, que é é subserviente a Onyx Lorenzoni, imagine, né? E o outro que está em discordância, me foge o nome dele agora, o Dedeco, que é outra liderança dos caminhoneiros que não quer negociação com o governo, que é mais cético. Essa dinâmica dos caminhoneiros, ela não encontrará solução a despeito de termos greve dia 29, ou a despeito de um acordo com o governo. Não haverá solução, porque é um problema geral da economia. Não tem como, quer dizer, é como o meu salário diante da elevação dos preços e diante da dolarização da economia, da transnacionalização da economia. Não, com reajuste ou sem reajuste, eu vou sentir claramente e sofrer um rebaixamento do meu padrão de vida. E assim estão com os trabalhadores em geral. Não há possibilidade de engano, de auto-engano nenhum. Então, nesse contexto, a greve veio para ficar. Nós estamos precisando de uma esquerda, Rômulo. Eu me desespero com isso, mas nós estamos precisando de uma esquerda que diga o que está acontecendo. Exatamente. E nem isso nós estamos...
Era só isso que eu ia te pedir. Isso que você está falando é importantíssimo. A gente tenta muito aqui no Duplo Expresso falar dessa questão de não se enganar nesse acordo, nesse arranjo, nesse truque do curto prazo, quando a gente fala bastante sobre essa questão da fixação do preço do diesel, mas isso se reflete em outros setores da economia e do trabalho, porque não há, justamente essa questão do preço internacional, é para desestruturar a Petrobras enquanto monopolista, enquanto empresa que segue uma lógica pública de planejamento da política energética, para, num segundo momento, privatizado, não tem por que esse pessoal não praticar no Brasil o preço internacional e dolarizado. Então, que tem a ver com a variável lá na sua matriz de preço das tensões no Oriente Médio, que não tem nada a ver com os custos do Brasil, que é extraído em reais, que não tem essa variável lá do risco político de conflitos, mas o pessoal, porque tem aquela questão do trade-off. Então ele fala, não, eu posso vender esse derivado no Brasil, mas posso exportar e ganhar o preço internacional. Então, para vender no Brasil, tem que ser o mesmo preço do internacional, ou até mais. E essa é a lógica da empresa privada, sobretudo a estrangeira. Agora, se a gente não quer estar preso a essa variação do preço internacional por bônus de risco político e mais variação cambial, aí nós precisamos de uma empresa pública. E esse é o papel da Petrobras. Essa história de fixação do preço internacional é o primeiro passo para você desmembrar, tirar o papel dela de monopolista, né, de ter o poder de mercado, e com isso você abrir depois, por isso que eles querem privatizar a refinaria. Então, o pessoal tem que entender que o enfraquecimento da Petrobras, e aí entra até essa questão da antagonização da Petrobras, eles colocam um preço alto, dizendo, olha, não, se acabar com o monopólio, aí vai entrar a concorrência. Mas concorrência para vender ao preço internacional. Esse é o piso da concorrência é o que está sendo cobrado agora, não é concorrência para diminuir, é para manter igual ou aumentar. Isso é importante e a gente precisa, enquanto esquerda, pensar uma maneira de fazer isso chegar a pessoas que têm um grau menor de educação, inclusive de consciência política, que são os caminhoneiros. É um desafio atual para a gente conseguir fazer essa mensagem chegar, que não tem, nessa perspectiva, nessa maneira que eles estão planejando, não há como eles se livrarem desse preço dolarizado e de acordo com a variação, de acordo com o risco político internacional. Mildo. Olha, eu queria mencionar algo sobre isso, Ramos, que você acertadamente pauta aqui. É verdade que o caminhoneiro é um sujeito, chamemos assim, inculto. Inculto em que sentido? No sentido vulgar acadêmico que nós temos aí. É verdade. Esse caminhoneiro, sobretudo autônomo, ele está preocupado em pagar as contas e reter o caminhão, que é o ganha-pão dele. É como o nosso celular aqui, como os nossos aparelhos para poder falar. Mesma coisa. Ele só existe em função disso. Ele está submetido ao frio, à chuva, à distância da família, ao assalto, a uma vida de cão. Mas ele não tem alternativa. E ele observa, e ele está pautando para o povo brasileiro o tema da Petrobras. Ninguém, nos últimos anos, pautou mais a questão da Petrobras do que os caminhoneiros. Por quê? Porque colocou precisamente em tela de juízo todos os sistemas que você mencionou. E o Brasil é autossuficiente em petróleo, né? 1 bilhão de litros diários, de barris diários. Nós importamos de 500 a 600 milhões de derivados. Veja, quem nós? Eu, você, o Carlos? Não. 3 ou 4 empresas. Por isso essa trama entre o preço nacional, o alinhamento do preço nacional e internacional, que é o câmbio, né, representado pela taxa de câmbio, essa está na mão de 5 ou 6 grandes empresários que importam e ganham bilhões com o preço que esfola o caminhoneiro e esfola a minha vizinha e eu mesmo no gás de cozinha. Ora, eu vivi na Venezuela e no México. E nos dois países, quero dizer aqui para os nossos assinantes, os nossos telespectadores aqui, qual é o drama? Lá na Venezuela, o gás de cozinha é de graça, praticamente de graça. E na Venezuela também. Sabe o que a Petrobras faz? Ela reintroduz o gás ou queima. Sabe por quê? Porque nós não temos uma malha de distribuição. Sabe por quê? Porque a Petrobras não é para o povo brasileiro. É isso que essa canalha precisa entender. Agora vem sempre esses economistas tecnocráticos, que eu fuzilaria todos eles. Num dia do juízo final, todos eles seriam fuzilados com aqueles seus colarinhos brancos, com aquelas suas gravatas educadas, querendo me falar do tripé da economia e a proteção dos preços internacionais e a estabilidade, toda essa conversa mole. Enquanto nós estamos pagando um gás caríssimo para cozinhar, um gás industrial caríssimo, tudo é caríssimo, e
gente que capturou a distribuição exatamente por essa concepção anti-estatal, que está privatizando, que parou a refinaria, cujo objetivo é vender as refinarias que aí estão, e o Brasil está importando os derivados todos, gasolina e óleo diesel, e está reintroduzindo e queimando o gás de cozinha, quando aquela pessoa que cozinha hoje, né, a dona Maria lá dos anos 80, minha mãe que está lá em Joaçaba, ela está pagando 160, 70, 80 reais o botijão. E o botijão é um mecanismo que na favela está sob controle das organizações criminosas lá. Percebe como é que é? Então, o sujeito que não está vendo isso, que não quer praticar o nacionalismo revolucionário que eu defendo, ele está nessa jogada aí, ele está sendo cínico e cúmplice com isso. A Petrobras está na mão dessa gente. E a Petrobras vem numa crescente internacionalização desde o final da ditadura. Vamos deixar muito claro aqui. E continuou. E essa noção de investidores e acionistas da Petrobras, isso é a noção mais antinacional e idiota que poderia prosperar entre nós. Uma empresa, eu fui ver o cálculo, vamos, sai no pré-sal, depois de os custos de extração, que é em torno de $10, mais os impostos, as transferências para os estados e municípios, dá 35, talvez 39 no máximo. A cotação está em 80. O caminhoneiro olha, aqui custa 40, 80. Quem é que está ficando com os 40, a diferença dos $40? Quem é que está ficando com essa grana? Estão ficando todos esses intermediários e essa chupinzada que capturou a Petrobras e o Estado brasileiro. É o caráter capitalista do Estado brasileiro. O caminhoneiro se defronta com isso e ele está começando a entender isso. É claro que ele está mais preocupado em pagar o pneu que fura, o pneu que arrebenta. O pneu, estava vendo as informações, ele custa R$1.600, num caminhão que roda aí com 22, 20, até mais pneus. Você veja que também o custo de alguma forma também é vinculado ao petróleo, porque é de um derivado. Né? É derivado. Essa gente está começando a observar isso. E o abobamento da política no Brasil é que o brasileiro médio, e não está no discurso dos partidos políticos, ele não entendeu que o Brasil é um país petroleiro, Romulo. A consciência que existe na Venezuela, no México, no Irã, no Iraque, não é? Na Arábia Saudita, na Noruega, aquele é um país petroleiro, é impressionante. O Brasil parece que continua sendo exportador de tomate e de soja e não tem petróleo. Pela idiotice desses políticos que nos dominam. Essa canalha toda que está aí. E pela inocência da oposição, que eu fico estarrecido, que é uma oposição cirandeira, que está preocupada com pequenas pautas que não nos levam a lugar nenhum e que deixou de pensar o nacional, o estatal e o estratégico na luta política e que pratica esse bom mocismo. Então, nós temos que ver que a situação econômica se deteriora a passos rápidos, muito largos, e nós não estamos vendo emergir essa saída. O movimento social já está mostrando o esgotamento. O que os caminhoneiros revelam para nós é que o esgotamento na base da sociedade já está aparecendo, mesmo numa categoria que é inculta no sentido geral, que não está aí, porque na boleia de um caminhão o sujeito não pode ler Os Miseráveis de Vitor Hugo, e parado, estacionado num posto de gasolina, que é onde eles dormem, eles não podem ler a última novela, sei lá de quem. Ou o Germinal de Emílio Zola, tampouco, né? Opa, o Germinal, menos o Germinal, que foi o primeiro livro que eu concluí a leitura na minha vida e me senti orgulhoso. Eu, um leitor tardio, comecei a ler aos 17, 18 anos. Entende? Então, eu vi... Quer dizer, um caminhoneiro não pode estar nessa, ele não tem como. Ele não sabe quem é o Etienne do Zola, esse herói literário de todos nós. Percebe? Ele não pode ver o filme O Poeta e o Carteiro. Não tem como. Ele está submetido a um mundo que é esse abismo social, a um grau de exploração, de violência e de abandono terrível, lutando com as forças que ele tem. Por isso que ele é um herói anônimo. O caminhoneiro é um herói anônimo nosso. E a população, classe média, começou a descobrir isso na última greve dos caminhoneiros. Tem gente ainda que fica fazendo reparo e não entende que o sindicalismo brasileiro se descolou daquilo que é essencial, aquilo que você começou o programa mencionando, aquilo que para a economia. Aquilo que para a economia é aquilo que toca no bolso da burguesia.
E quando toca no bolso da burguesia, só isso ela entende. Ela é capaz de ficar flertando com a pauta identitária, ela motiva a pauta identitária. Ela coloca, o que eu digo, ela coloca o beijo gay na novela da Globo, das 8, ela admite o mandato negro no Congresso Nacional, um governador de estado, um governador negro, como nós tivemos Alceu Colares lá no Rio Grande do Sul e tantos outros. Ela admite essa pauta dos direitos e da tolerância, tudo isso ela topa, menos que não toquem no seu privilégio de classe e a captura do Estado brasileiro para os interesses mais mesquinhos e afirmar o seu Estado capitalista. Essa é a questão essencial. Os caminhoneiros estão, então, são a ferida aberta do Brasil. Os caminhoneiros estão desbravando um terreno que é o terreno do conflito político. A esquerda brasileira, ela teme o conflito político, Romulo. A esquerda brasileira é uma esquerda medrosa e é uma esquerda que vai acabar ou lambendo as feridas aqui dentro ou sofrendo o frio do exílio, se tiver sorte. Porque nós sabemos como terminam as ditaduras, os regimes autoritários, a perseguição e a matança que nós já temos, que nós já sofremos, de lideranças camponesas, de lideranças urbanas, entendeu? Da qual, por exemplo, Amarildo era um caso da favela que é comum entre nós. Ele se notabilizou porque ficou comprovado pela ação de delegados antifascistas a tortura e o assassinato. Mas isso ocorre no campo brasileiro. E isso vai começar a ocorrer também entre os caminhoneiros, os sindicalistas, etc. Então, nós vamos precisar. Eu estou realmente preocupadíssimo, estarrecido e no limite das minhas forças discutindo a necessidade de uma esquerda que entenda que nós entramos numa dinâmica, que é uma dinâmica que eu não vacilo em chamar, que é a dinâmica da Revolução Brasileira. Ou a gente aprofunda nesse caso, ou eles vão impor uma contra-revolução. Eles, eu quero dizer o quê? Os banqueiros, as multinacionais, os grandes latifundiários, os grandes comerciantes, esses mesmos, que intermediam a importação dos derivados de petróleo. Essa gente muito exclusivista, que gosta dos salões de Nova York e dos cafés de Paris e detesta as favelas e no interior brasileiro. O inferno que são nossas cidades. O inferno já é aqui, isso não precisa me espantar com o inferno pós-morte. Pós a morte vem uma certa serenidade, imagino. Né? De minha parte, por exemplo, quando morrer, acabou. Eu quero vida boa e longa e farta aqui e agora. Então, essa aceleração da crise é a nota dominante. Eu estou realmente estarrecido com isso e a falta de uma esquerda que pelo menos se coloque, se não é capaz de parir um mundo diferente, que pelo menos anuncie que esse mundo está podre e que a solução que a direita está dando não é conveniente para a maioria dos brasileiros, para os trabalhadores e para a nação. Ela não quer mexer nessas questões. E sem mexer naquilo que é essencial, Rômulo, nós não vamos à esquina mais. Nildo, uma última pergunta aí para a gente concluir. O Piero Larner já chegou para conversar com a gente, que é o seguinte: muitas pessoas, daquelas lá atrás, como você falou, na última tentativa de greve dos caminhoneiros, que falou que poderia acontecer e tal, tem sempre o chamado medo do banho de sangue, né? Inclusive o João Goulart diz que, né, ia partir para o exílio temendo banho de sangue. A gente, naquele momento, não houve uma grande conflagração. Os militares foram acionados pelo Michel Temer e pelo Etchegóin, que já havia militares no governo naquele momento, mas ficaram mais ali observando, não entrar numa confrontação com os caminhoneiros. Nesse momento, é uma identificação maior ainda das Forças Armadas, o correto é dizer, de uma parcela, de algumas claques nas Forças Armadas, com o governo, né, com a política de governo. Você acha que a gente deve pautar nossa ação com esse medo do banho de sangue, do famoso banho de sangue, da noite de São Bartolomeu, em que vão matar todo mundo que usa a camisa vermelha, ou você acha que tem que ir para o enfrentamento, para concluir? Não há dúvida que temos que ir para o enfrentamento, e vou recordar aqui o livro Confissões do Darcy Ribeiro. No livro Confissões do Darcy Ribeiro, o Darcy Ribeiro, que era o chefe da Casa Civil, disse: nós teríamos feito uma ação militar contra o Mourão, que descia de Minas Gerais, se nós lambêssemos o terreno com uma rajada de metralhadoras, eles voltavam. E o Darcy não se perdoa, ele diz: nada pior do que ter o poder e perdê-lo. Ele falava do governo do João Goulart. Bom, aqueles que, como João Goulart e toda uma trupe que estava em sua volta,
temia o banho de sangue, eu quero dizer que nós tivemos o banho de sangue. Nós tivemos mais de 500 brasileiros assassinados, torturados, mais os que foram para o exílio, e a matança de dirigentes sindicais que não estavam envolvidos com a esquerda, que perdura até hoje. Eu digo, no Brasil, morrem quase 70 mil pessoas todos os anos. Grande parte dela por motivos políticos. Nós já não temos um banho de sangue. O que essas pessoas querem? De que mundo elas estão falando? Nós já temos um banho de sangue, um sangue que corre no Brasil impunemente, a serviço do quê? Do exclusivismo classista dessas classes dominantes aqui. O que nos falta é duas moléculas de lucidez e uma análise minimamente correta do conflito de classe que nós estamos submetidos e que nós precisamos dar uma saída popular. Ou nós damos uma saída popular, ou o banho de sangue vai ocorrer em qualquer circunstância. As pessoas esqueceram a ditadura, esqueceram o que foi a ditadura militar. Como é que elas ficam falando que nós temos que evitar um banho de sangue? Acaso a ditadura foi um sonho de uma noite de verão? O que foi a ditadura? São essas mesmas pessoas que ficam falando a ditadura, cuidado, etc. e tal. Aquilo foi um banho de sangue. Qual é a quantidade de sangue que nós podemos tolerar? Qual é a quantidade de sangue que nos permite dizer que nós estamos vivendo um banho de sangue ou não? É essa a questão, Roma. Eu digo que é um dado de lucidez elementar. Ou nós vamos enfrentar isso, e não teve povo que enfrentou sem sacrifício nenhum. Não existe na história da humanidade. Eu acho que, nesse argumento que você, com razão, recorda aqui, ele tem um núcleo de ingenuidade que nós temos que extirpar da racionalidade política brasileira, que é a ideia de que nós vamos ter uma solução para o Brasil sem um conflito de alta densidade, que, veja, já está em curso e não nos cabe escolher. Não somos nós que colocamos isso. A classe dominante colocou isso e nós não escolhemos o terreno da luta. Nós temos que lutar no terreno que a burguesia quer. E a burguesia já colocou. O cenário é esse, não existe outro. O roteiro está aí. Cabe a gente subir no palco, tirar alguns autores, rasgar aquele roteiro e fazer outro espetáculo. Muito bem, Nildo Oryx, muito obrigado pela sua participação aqui. Como sempre, ao pé do canhão. E é um tema que certamente a gente vai voltar, porque de fato as coisas estão se precipitando aí, né, os próximos meses prometem emoções, fortes emoções, e a gente vai poder contar com você aqui para ajudar a gente a compreender, e mais do que compreender, ajudar a gente a pensar em ações também. Bom dia para você, Nildo Oryx, e a gente aguarda você na próxima terça-feira, combinado? Grande abraço. Conversamos aqui com Nildo Oryx, ele que é economista e presidente do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E já temos aqui... Só lembrando, Rômulo, que Carlos, esse banho de sangue que ele diz que a gente tem no país, ele não, aparentemente, ele não incomoda, porque é um banho de sangue que abrange pretos, pobres e periféricos. Por isso que parece que ele não existe.